Terminada aqui essa parte do focinho, agora nós vamos trabalhar o olho do nosso dinossauro. Eu vou pegar um fio preto, vou fazer aqui um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, faço uma correntinha e vou trabalhar agora 10 pontos baixos, apenas isso, 10 pontos baixos. Feito aqui os 10 pontos baixos com fio preto, eu vou puxar aqui o fio do círculo mágico para ele se fechar. Passo o fio aqui por dentro do primeiro ponto de base e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, tenho aqui apenas 10 pontos baixos. Aqui eu vou cortar o fio. Puxo a sobra aqui, vou passar essa sobra pelo ponto de base lateral. E vou amarrar aqui uma na outra. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Corto aqui, deixando apenas uma pontinha dos fios, ok? Agora, eu vou pegar o meu fio tangerina, que é a segunda cor aqui do meu olho. Vou prender aqui o fio na agulha. Venho aqui na minha base do fio preto. Faço aqui um ponto baixo. No mesmo ponto de base, faço um segundo ponto baixo. Passo para o próximo ponto e também faço 2 pontos baixos. E vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que tenho aqui na base. Então, na base eu tenho 10 pontos baixos, no final eu vou ficar aqui com 20 pontos baixos com fio tangerina. Já finalizando aqui a carreira, eu tenho aqui 20 pontos. Eu venho nesse primeiro ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui, novamente, eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Venho aqui no ponto lateral, com a minha agulha de trás para frente, puxo a sobra aqui para trás. E vou fazer novamente aqui 2 nozinhos. Eu estou deixando aqui umas sobras de fio, porque depois eu vou costurar esse olho aqui na base da touca. Então, nós temos aqui 20 pontos baixos com fio tangerina. Agora, eu vou trabalhar com fio branco. Vou fazer 2 laçadas aqui na agulha com fio branco, venho em um dos pontos de base
e vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto de base, faço um segundo ponto alto. Então, fiz aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Passo para o próximo ponto de base e faço apenas um ponto alto. No próximo, novamente vou fazer 2 pontos altos. No próximo, apenas um ponto alto. E faço essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Novamente aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui da laçada. Trago aqui pro ponto lateral. Eu vou pegar aqui essa última sobra, vou passar aqui assim, entre a primeira e segunda carreira. Trago uma das sobras do fio branco pra cá. Passo aqui por 2 pontos de base. E volto com ela aqui pra parte de trás. Formando aqui o brilho do olho do dinossauro, ok? Agora, essa outra sobra, eu vou trazer ela aqui um pouquinho mais para baixo, passando aqui por um ponto de base. Agora, eu amarro uma na outra, lembrando de não repuxar o ponto para não danificar aqui a base do olho. Fiz aqui 2 nozinhos, verifico aqui, tá tudo certo. Aqui eu vou cortar novamente essa sobra, deixando um pedacinho menor. Dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar com fio marrom claro. Lembrando que eu tenho 30 pontos aqui na base. Eu vou prender o meu fio na agulha. Venho em um dos pontos de base e prendo aqui fazendo um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Então, nós vamos fazer aqui um total de 30 pontos baixos. Sempre um ponto em cada ponto de base. Já finalizando aqui o último ponto baixo, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, está dessa forma. Eu vou subir novamente uma corrente e vou trabalhar novamente 30 pontos baixos. Então, vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho aqui na base. E faço o mesmo aqui por toda a carreira. Feito aqui os 30 pontos baixos, eu venho no primeiro ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou deixar aqui a sobra para fazer a costura. Retiro aqui essa sobra aqui da laçada. Venho no ponto lateral. Passo a sobra aqui para a parte de trás. Venho aqui, vou descer ela para ela ficar próxima aqui dessa primeira sobra. Então, vou pegar aqui um pontinho de base, ainda do fio marrom, na primeira carreira. Passo a minha sobra aqui por dentro. Agora, eu vou amarrar uma na outra.
deixo firme, mas sem repuxar o ponto de base. Então, aqui vai ficar viradinho como os outros pontos também. Eu vou fazer mais 2 nozinhos. Essa parte menor eu vou cortar. E fico com a sobra aqui embaixo para fazer a costura. Eu vou posicionar os olhos aqui, logo acima aqui do focinho. O fio branco que nós temos aqui, para formar aqui a luz aqui do olho, o brilho do olhinho, eu vou posicioná-los aqui na mesma direção. Então, escolhi daqui o local onde eu vou fazer, onde eu vou posicionar o olho, eu retiro um dos olhos aqui, abro a minha touca, vou colocar aqui a sobra em uma agulha de tapeçaria. Então, com o fio aqui, eu vou trabalhar sempre aqui nessas alcinhas que eu tenho da primeira carreira com fio marrom. Então, passo aqui pela alcinha, posiciono novamente o olho. E agora eu vou prender aqui na base, da mesma forma que trabalhamos com o focinho. Pego aqui a alcinha dessa primeira carreira do fio marrom, prendo aqui na base. Eu vou fazer o mesmo para costurar esse olho, costuro aqui o primeiro olho, depois posiciono o outro aqui na lateral e costuro ele também. Vai ficando dessa forma. Essa parte aqui vai ficar mesmo assim, solta aqui, essa outra carreira. Então, vou costurar os 2 olhos e volto trabalhando com você. Com os 2 olhos já costurados, então, ficou dessa forma. Ok? Você vai observar que eu vou costurando, mas a minha costura não vai saindo aqui na parte interna da touca. Então, eu vou tendo cuidado de costurar de uma forma que depois você vai olhar aqui para a parte interna e o acabamento da sua touca vai ficar perfeito. Certinho? Agora, nós vamos fazer os ossinhos que vai aqui na parte de trás, aqui da coluna do nosso dinossauro. Que no caso do nosso, vão ser feito com fio tangerina. Vai ser dessa forma. Na sua casa, você pode usar a mesma cor que eu ou pode mudar aí a cor dos ossinhos agora do seu dinossauro. Eu vou começar fazendo um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, faço 2 correntes, agora vou trabalhar 7 pontos altos. Feito aqui os 7 pontos altos, eu vou pegar aqui o fio do círculo mágico, puxo para ele se fechar. Venho aqui no primeiro ponto alto que iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Viro aqui, que ele vai ficar viradinho pelo avesso, você vira aqui pro direito, vai virar um copinho aqui. Agora, vou fazer 2 correntes. Nesse primeiro ponto de base, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Eu vou pegar essa sobra aqui do círculo, vou deixar ela aqui na base, que eu vou agora fazendo os pontos e prendendo ela aqui na base.
No próximo ponto de base, também vou fazer 2 pontos altos. E vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto que tenho aqui na base. Então, nós temos 7 pontos altos na base. Quando eu finalizar aqui a carreira, nós teremos 14 pontos altos. Feito aqui os 14 pontos altos, eu venho aqui no primeiro ponto alto que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Não vou prender nas correntes, e sim no ponto alto. Então, temos aqui 14 pontos na base. Eu vou fazer uma corrente, nesse primeiro ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. Agora, trabalho mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. E agora, completo a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. No final, nós ficamos aqui nessa carreira com 16 pontos baixos. Venho no primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, no mesmo ponto de base, aqui no primeiro ponto de base eu faço um ponto baixo, e agora trabalho um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Já estamos fazendo aqui a quarta carreira. Finalizada a carreira, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Continuamos aqui com 16 pontos na base. Agora, eu vou fazer uma última carreira da mesma forma. Vou subir uma correntinha no primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E trabalho agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Finalizada a carreira, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para fazer a costura. Retiro aqui a sobra da laçada. Fazer da mesma forma que fizemos com as outras peças. Pego a agulha, passo aqui de dentro para fora, no ponto de base lateral, e trago essa sobra aqui para dentro. Eu vou pegar essa sobra e colocar agora em uma agulha de tapeçaria. Esse primeiro ossinho, eu vou posicionar aqui, mostrar para você, da segunda carreira para trás, aqui para o meio. Então, vou colocá-lo dessa forma. Aqui no centro da cabeça vai ficar assim. A pontinha vai pegar aqui no final da segunda carreira para a terceira e a outra vai ficar bem aqui no meio, tampando aqui o centro da nossa touca. Eu vou colocar ele assim, um pouquinho dobrado, meio compridinho, de acordo que ele pegue aqui nas duas carreiras. E aqui no meio, eu vou colocar o enchimento. É importante que você coloque o enchimento, porque agora que a lã ainda não está usada, ela vai ficando durinha, mas depois, quando você lavar a touca, depois ela vai ficar um pouco mais macia e vai acabar caindo. Essa parte aqui do ossinho. Então, coloquei o enchimento sem colocar uma quantidade excessiva de enchimento, para que ele fique assim, em formato oval.
coloco aqui entre a primeira e segunda carreira e vou costurar da mesma forma que costurei as outras peças. Passo aqui na base, vou pegar aqui os 2 pontos de base, as 2 alcinhas. Venho aqui no ponto, na base da touca. Costuro. Vejo aqui se a posição ficou correta. Quando eu passei aqui o primeiro ponto, para que ele não fique saindo do lugar, você pode colocar uma agulha bem aqui na frente. Vou colocar um aqui para você ver. Assim facilita que eu vá fazendo a minha costura sem que ele saia do local. Vou costurar então dessa mesma forma. E volto te mostrando como ficará. Já finalizando aqui a costura, fiz aqui o último ponto, vou fazer o nozinho e vou passar aqui por dentro. Que vou fazer um outro nozinho. Passo novamente aqui por dentro, saio na outra lateral. Aperto aqui um pouquinho. E agora corto o fio. Então, ficou dessa forma. Agora, você vai fazer um total, aqui no caso da minha touca, eu fiz um total aqui de 9 ossinhos. Então, fiz o primeiro aqui. Vamos posicionar, eu dobro a touca aqui bem ao meio, para que depois eles fiquem certinhos aqui na posição que eu vou colocá-los. Então, colocado aqui o primeiro, eu vou colocar os outros aqui assim, próximos um do outro. Vou mudar aqui de posição para você ver. Vai ficar dessa forma. Vou colocar o enchimento, como eu fiz aqui nesse primeiro, dobro ela aqui e vou posicionando aqui um ao lado do outro. Então, são 3, 6, 9. Tem o primeiro aqui colocado, vou então costurar os outros 8 da mesma forma, lembrando que para você escolher a posição, você precisa dobrar a sua touca aqui ao meio, para você posicioná-los aqui bem certinho ao meio. Então, vou costurá-los e volto trabalhando com você. Com todos os ossinhos, então, aqui já costurados, ficou dessa forma. Tenho aqui 3, 6, 9, ok? A última parte que vamos fazer aqui da nossa touca, agora é fazer as bolinhas que vão ser aqui as manchas no corpo do dinossauro. Eu já fiz as minhas aqui. São bem simples de fazer. Fiz aqui 2 em tons de marrom, que vou colocar aqui uma em cada bochecha. Vai ficar dessa forma, aqui do lado do focinho.
E as verdes eu vou colocar descendo aqui na direção da cauda. Eu vou fazer aqui com fio marrom para te mostrar como é, bem simples. Faço aqui um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, faço 2 correntes e vou fazer 12 pontos altos. Feitos os 12 pontos altos, eu puxo aqui o fio do círculo mágico e prendo aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, essa aqui é a manchinha pequena, que são essas aqui. Eu fiz dessa manchinha pequena, eu fiz aqui 4 com verde floresta. São 4 que vão ficar aqui em cada uma das laterais. Coloco 2 em uma lateral, 2 em outra lateral. E 4 do outro verde bandeira. Ok? Então, são 8 dessas menores. Essa maior, ela tem uma segunda carreira, que nós vamos fazer agora. Vou subir uma corrente nesse primeiro ponto de base, faço 2 pontos baixos. Passo para o próximo, faço 2 pontos baixos. E trabalho 2 pontos baixos aqui em cada ponto de base, fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Que aí você vai ter esse círculo aqui. Desse maior, eu vou fazer 2 do verde bandeira, um para cada uma das laterais, aqui do nosso dinossauro, 2 com verde floresta, também um para cada lateral e outras 2 com esse marrom claro, que aí eu vou colocar cada uma aqui do lado da bochecha, fica assim, ok? Então, eu vou iniciar colocando aqui o fio na agulha. Primeiro, eu vou pegar aqui essa sobra que tenho aqui no centro, amarro aqui nesse fio maior, faço aqui 2 nozinhos, posso cortar aqui essa sobra do meio. Vou posicionar aqui na lateral da bochecha, deixando aqui 2 pontos de distância e vou costurar da mesma forma aqui que costurei as outras peças aqui do nosso dinossauro. Sempre pegando aqui um ponto na base da touca e um ponto. Nesse caso aqui, eu vou pegar apenas a alcinha de baixo. Da mesma forma que fizemos aqui para costurar a narina. Então, costuro essa desse lado e a outra do outro lado. Com os 2 círculos aqui formando a bochecha, os 2 círculos marrons, aqui do ladinho do rosto, ficou assim. Eu vou virar aqui agora na lateral e vou colocar agora aqui as manchinhas verdes. Então, vou posicionar. Vou colocar aqui uma verde bandeira, mais aqui para baixo, um verde floresta. Coloco aqui um verde bandeira, um verde floresta, no meio aqui. Coloco uma outra,
verde bandeira e verde floresta. Vou colocar dessa forma aqui na lateral. Vou fazer a costura, volto na outra lateral e coloco as outras aqui da mesma forma, ok? Então, vou costurar as manchas aqui do nosso dinossauro e volto te mostrando como ficará. Depois de finalizada, coloquei aqui todas as pintinhas aqui, formando as manchas do nosso dinossauro. Era a última parte que estava faltando para finalizar. Eu vou te mostrar aqui a parte interna, como ficou. Então, eu fiz as costuras sem deixar que vazasse para a parte interna, assim o seu trabalho fica com acabamento perfeito. Ok, meninas? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você não perca nenhuma das novidades que vem aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!